É hoje, após 10 dias, Gigantes da Colina vai a campo buscando o G8 do Campeonato Brasileiro. Empresário influente no futebol brasileiro, a gente toma conhecimento que vai ajudar na montagem do elenco em 2026 a pedido de Fernando Diniz. A gente vai explicar essa situação. O Vasco está muito próximo de anunciar 2 laterais de seleção brasileira. A gente vai explicar essa situação do jogador Renan Lodge. Vamos colocar tudo aqui para vocês. Vamos falar aí também sobre outras situações de mercado que surgiu, apuradíssimo. Iremos abordar a situação envolvendo recuperação judicial. Ontem, o pedido de recuperação do Vasco da Gama foi alvo de impugnação. A diretoria do Vasco tratando com naturalidade esse caso. Vou explicar o porquê para você. E, claro, a gente vai falar aqui sobre a novidade aí no tocante ao empréstimo da Crefisa ao Vasco da Gama. Muita coisa aí para a gente poder comentar. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever, venha fazer parte da nossa família Cruz Maltina. Vamos começar aqui falando sobre Vasco da Gama e Fortaleza. Hoje o Vasco da Gama vai a campo às 21h30, com transmissão da Rede Globo, para enfrentar o Fortaleza. Força máxima, exceto PH, que vai ser poupado. Estava a serviço da seleção brasileira. Por lugar do PH, joga o Puma Rodrigues. Isso mesmo. Então, o Vasco da Gama, sem surpresas, com Léo Jardim no gol, Puma na lateral direita, Piton na lateral esquerda, Robert Renan e Cuesta fazendo a dupla de zaga. No meio-campo, Barros e Hugo Moura e Coutinho completando o triângulo. E lá na frente, a gente terá Nuno, Ryan jogando de 9 e Carlos Andrés Gomes no lugar de Vegete. Tá? Será uma baita surpresa se o Vegete entrar em campo como titular. Então, a gente passa a escalação do Vasco para você, meu amigo Cruz Maltino. Vamos falar aqui sobre essa situação da recuperação judicial, mas antes, coloque o seu placar nos comentários aí. Quanto que você acha que vai ser o jogo hoje e quem vai fazer os gols do Vasco? Falando aqui sobre a recuperação judicial. Ontem, o pedido do Vasco da Gama foi alvo de impugnação. Tomei conhecimento pela manhã que a diretoria do Vasco está tratando o assunto com muita naturalidade. Ontem, 8 credores pediram impugnação, alegando ali falta de legalidade e constitucionalidade na proposta apresentada pelo Vasco, nos credores ali de classe 1, que são os trabalhistas. Situação que a gente pode afirmar aqui para vocês, tá? A diretoria do Vasco está bem calçada. O Cruzeiro, quando passou por esse processo, também teve credores que impugnaram, o próprio Botafogo. No entanto, tudo deu certo. Então, o Vasco está calçado,
juridicamente, com uma vasta jurisprudência, e essa situação tende a ser homologada pela doutora Caroline Rossi nos próximos dias. Ontem, inclusive, o administrador judicial entregou a documentação do mapeamento da Assembleia Geral dos Credores. E sobre a situação do empréstimo aí com a Crefisa, tá? A gente ontem teve um parecer favorável do administrador judicial que deferiu o empréstimo. A juíza da quarta vara empresarial do Rio de Janeiro aguarda apenas o veredito do MP, que é o representante do Estado, aí é o fiscal do processo, para liberar esse empréstimo. E até o dia 26, a pretensão do Vasco e da Crefisa é para colocar 70 milhões de reais aqui no Gigante da Colina, certo? O empréstimo é de 80, 70 ainda vai cair no mês de agosto, tá? Grana essa que vai possibilitar o Vasco da Gama aí de arcar com os seus compromissos e que vai atrelar mais ainda o Vasco à Crefisa. Por quê? Conforme a gente tem dito aqui nos vídeos e nas lives, né, a Crefisa vai ser detentora aí, vai ser dado como garantia para ela 10% da Vasco SAF. Vamos falar de reforços? Ontem a gente tomou conhecimento, a gente já tinha falado sobre isso aqui no canal, que 3 atletas já estão apalavrados com os Gigantes da Colina. A gente sabe que o Alan Saldívia é um desses jogadores. As pessoas até perguntando, Laureano, o que o Vasco vai fazer com tanto zagueiro? Só vai ficar, amigo, o Robert Renan e o nosso bravo Cuesta. O restante vai sair do Vasco, tá? Então, o Vasco da Gama trazendo o Alan Saldívia, que é o mesmo empresário do Jean Davi, que está colocando ele aqui no Vasco. E a situação é a seguinte: a gente tem conhecimento que a situação do Vasco com o Luciano está muito bem encaminhada, inclusive as bases salariais já estão ok, cerca de 600 mil reais, 2 anos aí de tempo de contrato. A gente teve uma informação muito importante que, paralelamente à compra do Robert Renan junto ao Zenit, o Vasco negocia a pedido do Diniz a chegada do Nino. Inclusive aí o Diniz já pegou o telefone, o Nino tem interesse em vestir a camisa do Cruz Maltino para a próxima temporada, certo? E ontem a gente tomou conhecimento de 2 situações que eu quero explicar para vocês. Primeira situação, a possibilidade do Vasco contratar o jogador Elinho. O Vasco já tentou contratar o jogador Elinho esse ano, jogador que pertence ao Toluca e que é agenciado aí pelo nosso bravo aí Juliano Bertolucci, que é o mesmo empresário do Fernando Diniz, que vai ajudar a montar o elenco do Vasco da Gama para 2023. Juliano Bertolucci, da Bertolucci Sport, o maior empresário do futebol brasileiro. A situação do jogador do Toluca, o Elinho, é o seguinte: o jogador ele não vive um bom momento lá no Toluca, tá? O Toluca o contratou a peso de ouro junto ao Red Bull Bragantino
E lá, né, ele não vive um bom momento, né? Bom, situação é a seguinte, inclusive o jogador alterna lá, titularidade, reserva, mas o que foi mais emblemático ontem, essa informação é quente que o Juliano Bertolucci vai ajudar na formação do elenco do Vasco, e foi mais quente, foi a situação do Renan Lodge. Por quê? Houve uma informação vinda lá do VDG Cash que o jogador estaria simplesmente se desvinculando do Al Hilal. Na verdade, o jogador está sem clube no momento, tá? Ele está sem clube no momento e chegaria ao Vasco da Gama, tá? De graça. Essa informação que a gente tem, jogador que atuou no Atlético de Madrid, né? E passou pelo Olympique de Marseille, um jogador que é muito, muito conhecido e despontou no Atlético do Paraná. Só mais uma situação. Vasco está negociando com o Arana, outro lateral. E isto porque, infelizmente, o Piton e o Leandrinho devem deixar o Gigante da Colina. Perfeito? Informações passadas aí para vocês, apuradíssimas. O Vasco vindo muito forte nessa nova metodologia de trabalho do Admar Lopes, antecipando aí todo o planejamento para 2026. Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu!